plena, tudo bom? Esse canal tá quase virando um canal de livros, né? No último vídeo eu vim falar sobre a minha rotina de leitura e como é que eu faço para ler mais e como tu pode aplicar essas técnicas de leitura também. E nesse vídeo eu vou vir falar aqui, como tu já viu com certeza na capa, sobre o nosso queridinho A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, o livro de uma das técnicas de produtividade mais conceituadas e conhecidas no mundo, o GTD. Esse não é um vídeo sobre GTD, eu vou falar sobre esse assunto e sobre o método mais adiante, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro mesmo, sobre se vale a pena ler esse livro, se esse livro é a melhor ferramenta, o melhor conteúdo para tu aprender o método, porque tu pode aprender o método diretamente pelo livro, tu pode aprender o método pelos cursos da Call Daniel, que é a empresa que pode dar os cursos do GTD oficialmente aqui no Brasil. E tu pode também aprender pela internet afora, em diversos blogs, vídeos, enfim, que tem sobre o método GTD. Eu estou com o meu Obsidian aberto aqui atrás, com as anotações que eu fiz sobre esse livro e com algumas coisinhas que eu quero falar para ti sobre ele. Vamos lá então. O método GTD, ele é um método bem simples, bem objetivo, que entende que a nossa mente ela precisa ter espaço para criar e pensar, para resolver problemas, enfim. Ele é um método simples, mas não necessariamente é um método fácil de colocar em prática. Por quê? Porque neste método a gente precisa ter clareza daquilo que a gente quer e de quais são as próximas ações. O nosso cérebro só vai ter capacidade de pensar nas próximas ações e criar coisas quando as informações do que a gente precisa fazer estiverem em um espaço fora da nossa cabeça, um espaço confiável, que a gente, né, o nosso próprio cérebro sabe que a informação não vai se perder, ela vai estar bem guardada. E é para isso que serve o método GTD. O método GTD, ele engloba 4 passos para que tu tenha uma vida mais produtiva. O primeiro passo é capturar. Então, tu vai anotar e reunir as informações daquilo que tu precisa fazer em um bloco de notas, em uma caixa de entrada física. Então, pode ser um lembrete físico de alguma coisa que tu precisa fazer. Um exemplo clássico é tu ter uma caixa de entrada física e tu colocar o cartão de visitas do teu advogado porque tu precisa entrar em contato com ele. Então, isso não é necessariamente uma tarefa, mas tem ali claramente qual que é a ação, né, que tu precisa fazer. Então, em primeiro lugar, é capturar, colocar as coisas que tu precisa fazer, as ideias que tu teve, as inspirações que tu teve, capturar isso e colocar na tua caixa de entrada. O segundo passo, então, vem sobre esclarecer o que fazer com cada um daqueles itens que está naquela caixa de entrada. É um item que tu vai guardar como referência, tu não tem nenhuma ação a tomar naquele item, mas tu quer ter aquela informação no futuro. É um item que tu precisa verificar com alguém, delegar para alguém. É um item que tu tem uma ação bem definida a fazer. Beleza, então tu vai esclarecer o que tu precisa fazer. Quarto passo, então, é refletir. Tu vai refletir sobre a tua vida, refletir sobre aquelas tarefas que tu tá fazendo. E por último, tu vai engajar, que é o ato de realmente fazer alguma coisa. Esse livro ele traz algumas frases e algumas tiradas bem interessantes, como por exemplo, tudo que a gente colocar na nossa lista de tarefas deve ser uma ação. Conter um verbo, né? Então, ligar para Amanda, escrever o relatório, tudo deve ser uma ação física, né? Decidir. Decidir não é uma ação física, não é uma ação no mundo físico. Decidir é uma ação mental. O que falta para que eu consiga tomar decisão? Falta que eu reúna informações
sobre esse assunto. Então eu vou lá e vou reunir informações sobre o dado assunto, vou pesquisar mais sobre aquele assunto para aí sim tomar uma decisão. Mas daí é aí que vem a parte de refletir, entende? De ver qual é a próxima ação física que tu tem para tomar em cada um dos teus itens. Esse livro ele também traz algo bem interessante, que é o conceito de planejamento natural. Eu, como uma estudiosa de produtividade há mais de 12 anos, sei que não são todas as pessoas que têm a capacidade de planejar coisas complexas, mas todo ser humano tem a capacidade de planejar um pouquinho. Afinal, essa é uma das coisas que nos diferencia dos animais. Então, a gente vai sair com os amigos para jantar em um grupo grande de pessoas. Beleza, a gente sabe que a gente precisa ligar para o restaurante, ver se o restaurante vai estar aberto, se ele comporta aquele número de pessoas e então fazer uma reserva. Só nesses 2 minutinhos ali, nem 2 minutos, 30 segundos, a gente já fez um planejamento natural daqueles passos necessários para conseguirmos sair com os nossos amigos e fazer aquela reunião, um jantar. Então, o conceito de planejamento natural é algo que ele reforça durante o livro A Arte de Fazer Acontecer. Outro ponto bem interessante que ele traz aqui neste livro é a parte de visualização. A gente sempre fica se perguntando, mas por que eu faço um mood board? Por que eu tenho que pensar no meu futuro, visualizar o meu futuro? Ele diz, quando a gente fala sobre visualização, que uma vez que você saiba o que deseja que aconteça e por quê, o mecanismo do como entra em cena. Basicamente, ele está dizendo aqui, e em outras várias páginas, que a nossa mente consciente ela não é muito boa em definir o como fazer, mas que a nossa mente inconsciente dá um jeitinho de fazer. Então, visualizar é realmente pensar no que a gente quer, aonde a gente quer chegar, faz diferença, porque os nossos mecanismos inconscientes eles vão trabalhando para que a gente consiga realmente atingir aquele objetivo. Esse livro traz sacadas muito boas, assim, traz também, por exemplo, a regrinha dos 2 minutos, que tudo que tu pode fazer em menos de 2 minutos, ou em até 2 minutos, tu deve fazer agora e não colocar numa lista de tarefas. Então já é uma coisa a menos para tu ter na tua lista de tarefas, né? Outro conceito muito interessante que também vem desse livro aqui é o conceito de cognição distribuída, de usar ferramentas externas, agendas, planners, cadernos, dispositivos eletrônicos, para te ajudar a pensar. Ele diz que quando a gente quer focar em alguma coisa, o ideal é que a gente esteja escrevendo ou em contato com algum dispositivo externo, uma tela, enfim, porque daí a gente consegue focar a nossa atenção em um assunto e então conseguir desenvolver bem pensamentos sobre aquilo e ideias sobre aquilo. Ele fala, o David Allen fala, que coisas grandes e pequenas, elas ocupam o mesmo espaço na nossa cabeça. Nosso cérebro não sabe diferenciar se comprar ração por cachorro é mais importante ou menos importante do que entregar o relatório. Portanto, elas ocupam o mesmo espaço na nossa cabeça. E é por isso que a gente deve usar uma ferramenta externa para guardar essas informações e guardar essas tarefas. Essa ferramenta externa, basicamente, tem que ser 2 tipos de ferramentas. O calendário e também uma lista de tarefas. Ele dá métodos para tu usar essas 2 ferramentas de formas diferentes. O calendário, basicamente, é um solo sagrado. Nesse calendário, a gente vai colocar apenas aquilo que precisa ser feito naquele dia. Já a lista de tarefas, então, tem todas as tuas tarefas, né? As tarefas que tu pode adiantar, tarefas que tu não pode adiantar, enfim, tem todas as tuas tarefas daí na lista de tarefas. Mas aí tu chega num dia e tu tá com a cabeça lotada de coisas e tu não sabe por onde começar. Por onde que eu começo? O método GTD. Pelo Brain Dump. Brain Dump
é quando tu senta e coloca tudo no papel. Sem ordem, sem nada. Depois tu vai esclarecer o que tem ali. Então o brain dump é a parte de captura, né? E ele sugere, o David Allen sugere, e inclusive ele fornece no próprio livro uma lista de gatilhos mentais para que tu faça esse download do teu cérebro pro papel. Eu trabalho com essa lista de gatilhos mentais faz tempo, muito antes de eu ler esse livro, porque eu já conhecia o método GTD, enfim, não tem como tu trabalhar com produtividade e tu não conhecer o método GTD. E eu já criei a minha própria lista de gatilhos mentais para facilitar todo o processo de download do cérebro para o papel. Então, fazendo esse brain dump, tu faz a parte de capturar todas essas ideias. Depois que tu fez o brain dump, então tu vai para a segunda parte, que seria a parte de esclarecer. Tu vai olhar item por item dessa lista e ver o que tu vai fazer com esse item, se tu vai jogar fora, se tu vai delegar, se tu vai colocar nas tuas referências, se vai virar um projeto ou vai para tua lista de ações pontuais ou próximas ações, ou se tu vai colocar na lista de em espera, de projetos em espera. E por último, mas não menos importante, o David Allen fala uma coisa que eu concordo assim absurdamente, que é: quanto mais complexo o teu sistema for, menos tu vai usar. Isso mesmo. Para e reflete sobre o que eu disse. Minhas amigas aqui, canal de planner, galera colecionando 20 planner para preencher. Quanto mais complexo o teu sistema for, menos tu vai usar. Então a moral é simplificar. E se tu tem uma vida muito complexa e tu precisa ter mais aplicativos, mais planners, enfim, tenha um objetivo claro para o que deve estar aonde. Um objetivo claro para o que deve estar aonde. Porque senão, das duas uma, ou tu vai ter informações repetidas, ou teu cérebro não vai confiar de que todas as informações necessárias estão ali e que ele sabe onde estão aquelas informações. Enfim, eu sou muito crítica com relação aos conteúdos que eu consumo, com relação a tudo na vida. Eu sou uma grande chata. Muito difícil de arrancar um elogio de mim, mas esse livro aqui vale a pena ser lido. E eu digo mais, ele vale a pena ser estudado. Não pega só e lê. Sublinha, escreve as tuas ideias, volta, relê. Eu certamente vou reler este livro mais algumas vezes, porque ele traz insights muito bons. Inclusive, eu certamente vou trazer mais vídeos de temas que esse livro aqui trouxe para minha vida. Por hoje é isso. Semana que vem nós temos mais um vídeo do canal. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre estabelecimento de metas. Vou compartilhar o meu sistema de planejamento para 2025, que eu sei que esse é um vídeo que vocês sempre gostam, que geralmente é o vídeo que mais bomba aqui no canal. Vou compartilhar também os meus pensamentos sobre o livro do método Bullet Journal, que eu tô lendo agora, mas vai demorar um pouquinho ainda para esse vídeo sair. Enfim, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever aqui no canal para mais vídeos sobre produtividade, planejamento e um pouquinho de papelaria. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.